Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 13, versículo 17, que diz o seguinte: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus, irmãos, nesta palavra, que é a parábola do semeador, ele falava exatamente de algo extraordinário que aconteceria, com a humanidade, e a humanidade, muitos profetas e justos desejaram ver e não viram, E de que Jesus estava falando e de quem que ele estava falando, Então, vamos à leitura dessa meditação, aonde está escrito, glória a Deus, aleluia, Jesus, a circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Simeão e Ana, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém, irmãos? Então, irmãos, Jesus
quando ele diz, né, nessa palavra, né, glória a Deus, aleluia, Jesus, quando ele diz aqui em Mateus 3,17, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Jesus dizia, irmãos, exatamente dele próprio, né? Que desde quando Moisés começou a anunciar a vinda de Cristo, né? 1450 anos antes de Cristo, Moisés já anunciava a vinda de Cristo, né? Já falei com os irmãos sobre isso, né? Está lá em Deuteronômio 18, né? Então Moisés já anunciava, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Deus levantará do meio de vós, né? Dos vossos irmãos, né? Um profeta assim como eu, a ele ou a este ouvireis. Moisés já estava falando de Jesus. E todo homem e toda mulher, né? Que entrega a sua vida a Cristo, né, que busca incessantemente o poder e a graça de Deus, né, e a salvação da sua alma, desejava ardentemente conhecer Jesus, ver Jesus e viver naquela época em que Jesus seria, né, estaria na terra, né? E os profetas, né, foram falando sobre a vinda de Jesus, todos falaram da vinda de Jesus, né, até que chegou o grande dia, né, até que chegou o grande dia, né, e que Jesus veio, né, veio e estava ali naqueles 3 anos de ministério. Na verdade começou desde quando ele nasceu, né, foi muito grande, né, vocês conhecem já uma boa parte da história de Jesus, desde o nascimento em Belém, os 3 reis magos, depois o rei Herodes queria matá-lo, a fuga para o Egito, depois volta do Egito, volta para Nazaré. Vocês conhecem uma boa parte, né? E a gente vai aos pouquinhos no dia a dia, pregando a palavra de Deus e mostrando para vocês, né, aqueles que não conhecem, mostrando essa história integralmente, literalmente, como é que tudo aconteceu, e é realmente algo maravilhoso, né? Então, de modo que, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram, né? Então era um desejo ardente de ver a Cristo, de conhecer a Cristo, de poder olhar para Ele, ter o prazer de olhar para o seu rosto, né? E ver como Ele era, né? Que jeito que Ele era, né? O Salvador da humanidade, o Salvador da pátria, o Cristo de Deus, né? Quanta gente boa, né? Teve o desejo de ver e não viram. E Jesus falava isso com aquele povo que estava ali em volta dele, né? Porque não fazia caso dele, e dizia, né, que quanta gente desejou ver o que vocês viram e não viram, ouviu o que vocês ouvem e não ouviram, e vocês estão me vendo, vocês estão ouvindo eu falar e não estão valorizando a altura daquilo que vocês deveriam fazer, né? Então vocês estão perdendo o tempo, vocês não estão sabendo aproveitar o tempo, né? Então abra os ouvidos e entendam, abra os olhos e vejam, né? Então Jesus falava nesse sentido, né? Muitos desejaram ver e não viram, ver o que vocês viram e não viram, ouvir o que vocês ouvem e não ouviram, porque muitos, tantos quantos foram milhares antes de Cristo que desejavam sim ver Jesus, conhecer Jesus, ter vivido na época que Jesus viveu, né? E ainda hoje, agora depois, todos nós, né, a gente fala, meu Deus, por que eu não vivi também nesta época para conhecer Jesus, para apertar a mão de Jesus, para conviver com Ele, né? Então é algo maravilhoso, é coisa tremenda, né? Então, de modo que Jesus falava exatamente disso, né? Que as pessoas deveriam se atentar e ter, né, esse desejo ardente no seu coração de conhecer o Salvador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, né? O nosso Pai amoroso, Criador de todas as coisas. Foi Ele quem criou os céus, a terra e o mar junto com o Pai, né? Coisa tremenda, né? Então, de modo que é necessário que nós tenhamos esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento do nosso Salvador, do nosso Redentor, aquele que tudo pode,
aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que nos ensina todas as coisas. Tudo foi feito por ele, nada sem ele do que foi feito, né? E ele é Jesus, né? O Cristo de Deus, né? O Jesus, o Nazareno, o nosso Salvador, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele é o Senhor Jeová dos exércitos. Ele é o Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo quanto neles há. Ele é Jesus, né? Ele é o nosso Salvador. E vocês vejam que coisa maravilhosa disso aqui, né? Vocês vejam essa passagem que aconteceu em Lucas, né? Esse servo de Deus, esse varão valoroso, né? Esse sacerdote, né? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, né? Que coisa linda, maravilhosa. Quando a gente tem aquele desejo ardente no nosso coração de ver algo importante, algo precioso, algo valoroso, né? O Senhor, ele nos dá esse privilégio, né? Ele nos dá esse privilégio de poder contemplar com os nossos olhos, sentir com o nosso coração, apalpar com as nossas mãos, ter nos nossos braços aquilo que nós desejamos ardentemente da parte de Deus, de ter um dia conosco, né? Então assim aconteceu com Simeão, esse varão valoroso, esse sacerdote, né? E então Deus reservou para ele a graça de ter esse momento tão glorioso, tão ímpar. Era tudo que ele queria na vida, né? Era exatamente conhecer o Salvador, ver o Cristo de Deus, pegar aquela criança no colo, beijar aquela criança e falar: oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E aconteceu com Simeão, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Isso aconteceu exatamente quando Jesus foi apresentado ao templo, né, ao 8º dia, né? Porque para cumprir a lei, de acordo com a lei que Deus deu para Moisés, toda criança recém-nascida ela é apresentada ao Senhor ao 8º dia na igreja, né? E o batismo só ocorre então bem mais tarde, quando a criança já é senhora de si, já tem conhecimento, já tem entendimento, né? Porque a criança ela nasce pura, ela não nasce com pecado, né? Então, e quando os 8 dias foram cumpridos para a circundação, para circundar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem oferta, segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou pombinhos, né? E quem é que estava ali, né, no santo altar para receber aquela criança nos braços, né? E Deus cumprir na vida dele o que havia prometido. Deus prometeu para ele que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor, né? E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, né? E após isso acontecer, esse acontecimento, o que Simeão fez, né? E fora revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, levantou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Amém. Deus abençoe, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus a todos. E amanhã estaremos de volta em nome do Senhor Jesus com um novo vídeo. Amém.